enquanto ele ia para o hospital, eu frequentava a universidade e me inscrevi num curso. O curso chamava The Hall of Arts. E comecei a fazer pesquisa na biblioteca sobre o assunto de prosódia. E quando cheguei no Brasil, comecei a trabalhar sobre esse tema. E saiu esse primeiro livro, A Prosódia e Suas Conotações Histórico-Didáticas. Eu me apaixonei pela poesia. Eu me apaixonei pelas letras para a música. Quer dizer, já é um início de poesia. E foi começando a trabalhar em algumas letras que nasceram poemas ainda bem cantantes, bem ligados à música, que fazem parte de Vozes no Tempo. Por isso que eu botei esse título, Vozes no Tempo, onde eu emitia vozes destinadas aos meus entes queridos. Depois dele, veio Encontros em Cantos. Novamente a palavra cantos aqui, a música também ainda estava na minha cabeça. Mas aqui eu já estou mais solta, falo muito sobre a problemática da mulher. E aí eu vim para o Revertere. Nesse Revertere eu trabalhei, procurei, assim, para ter mais segurança, para ter onde me firmar, eu fui buscar a minha temática para os poemas na mitologia. E procurei aqui trabalhar muito a palavra, me afastar um pouquinho da música. Depois de Revertere, vieram os momentos plurais. Nesses momentos plurais é que eu sinto que eu estava realmente madura, já madura. E foi quando eu consegui o primeiro lugar no concurso literário Joaquim Gomes dos Santos, da Academia Petropolitana de Letras, no Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz e daí para diante passei a trabalhar com mais segurança. Depois eu dei um intervalo à poesia e fiz um livro dedicado aos 50 anos do Clube Sorotimista, porque eu estava trabalhando como coordenadora de educação da região Brasil. E fiz um projeto que eu intitulei Conheça a Sua Cidade. Aí voltei à poesia e saiu Flor Poesia. Esse Flor Poesia é uma antologia, uma seleção de poemas da grande amiga Estela Leonardo, escritora do Rio de Janeiro, muito conhecida por esse mundo afora. Casada há quase 50 anos com o médico Luiz Rassi, Lígia se inspirou na família do marido para escrever sua mais recente obra, Dos Cedros às Palmeiras, que conta a saga das famílias Rassi, Daer e Nabut, desde a saída do Líbano até a fixação nas Américas. Que eu procurei me deter nos familiares que vieram da cidade de Sheirtaba. Sheirtaba é uma pronúncia um pouquinho difícil, mas Sheirtaba. E que vieram dessa pequena aldeia situada na província de Acre, norte do Líbano, e se ramificaram pelas Américas. Esse livro saiu acima da expectativa, né? Inclusive em gastos e tudo. Então, agora, o problema... Mas eu quero que eles cheguem às mãos, eu vou oferecer, faço questão de oferecer aos nossos amigos cubanos que têm uma vida muito difícil, muito sofrida, estão ansiosos aguardando esse livro. A história da família Rassi se parece com tantas outras de imigrantes que vieram para o Brasil à procura de prosperidade. Em 1924, chegou em Goiás uma família libanesa que deixou a aldeia da terra natal fugindo de conflitos religiosos. Luiz Rassi, hoje com 81 anos de idade, era um dos 6 filhos do casal de comerciantes. Quando veio para Goiás, estava com apenas 4 anos de idade. Viemos acompanhando a estrada de ferro, Goiás, que estava penetrando pelo então sertão de aquela época, de outrora. Penetrava conquistando o oeste de Goiás
em busca de novas economias e em busca de novos horizontes de vida. Lígia de Moura Hassi, brasileira, casada com Luiz Hassi, se apaixonou também pela cultura libanesa e escreveu um livro sobre a trajetória da família até chegar ao Brasil. Os Hassi, apesar dos antepassados comerciantes, se dedicaram à medicina. Atualmente, são 80 médicos na família. Eu não sei lhe dizer se isso é genético ou não, mas a verdade é que existe um tropismo da família para a medicina. É possível que isso exista realmente porque a própria cidade de onde proviemos, Chertaba, ela é relacionada ao exercício da medicina. A história da família Hassi no estado de Goiás passa também aqui pelo Hospital Geral de Goiânia. Em 1959, 5 irmãos que eram médicos construíram o hospital. Em 1964, o prédio foi vendido para a União. Apesar de fincar raízes em Goiás, os Hassi tiveram a preocupação de preservar a cultura libanesa. Atualmente, o maior sonho dos libaneses que vivem em Goiás está se concretizando: a construção do Clube Monte Líbano. A estrutura principal já está pronta. Localizado no Morro do Mendanha, em Goiânia, tem a vista privilegiada. Vai ser o local para os grandes encontros e festas, onde se reúnem não só descendentes, mas também brasileiros que passaram a fazer parte da grande família libanesa. Independente de terem nascido no Líbano, na Síria, na Palestina ou na Jordânia. Enfim, aqueles que provêm do Oriente e que têm a mesma língua que a língua árabe. Hoje, com 81 anos de idade, o senhor é mais goiano ou é mais libanês? Se eu somar a minha pessoa com os meus familiares, eu sou inteiramente goiano, porque eu sou o único filho de estrangeiro no meio de todos brasileiros, filhos e netos. Então eu represento talvez 5% ou menos. Eu tenho que me submeter a essa matemática, essa lógica matemática. Sou mais goiano do que brasileiro e mais brasileiro do que de qualquer outro país. A história da família Hassi se parece com tantas outras de imigrantes que vieram para o Brasil à procura de prosperidade. Em 1924, chegou em Goiás uma família libanesa que deixou a aldeia da terra natal fugindo de conflitos religiosos. Luiz Hassi, hoje com 81 anos de idade, era um dos 6 filhos do casal de comerciantes. Quando veio para Goiás, estava com apenas 4 anos de idade. Viemos acompanhando a estrada de ferro, Goiás, que estava penetrando pelo então sertão de aquela época, de outrora. Penetrava conquistando o oeste de Goiás em busca de novas economias e em busca de novos horizontes de vida. Lígia de Moura Hassi, brasileira, casada com Luiz Hassi, se apaixonou também pela cultura libanesa e escreveu um livro sobre a trajetória da família até chegar ao Brasil. Os Hassi, apesar dos antepassados comerciantes, se dedicaram à medicina. Atualmente, são 80 médicos na família. Eu não sei lhe dizer se isso é genético ou não, mas a verdade é que existe um tropismo da família para a medicina. É possível que isso exista realmente porque a própria cidade de onde proviemos, Chertaba, ela é relacionada ao exercício da medicina. A história da família Hassi no estado de Goiás passa também aqui pelo Hospital Geral de Goiânia. Em 1959, 5 irmãos que eram médicos construíram o hospital. Em 1964, o prédio foi vendido para a União. Apesar de fincar raízes em Goiás, os Hassi tiveram a preocupação de preservar a cultura libanesa. Atualmente, o maior sonho dos libaneses que vivem em Goiás está se concretizando: a construção do Clube Monte Líbano.
A estrutura principal já está pronta. Localizado no Morro do Mendanha, em Goiânia, tem a vista privilegiada. Vai ser o local para os grandes encontros e festas, onde se reúnem não só descendentes, mas também brasileiros que passaram a fazer parte da grande família libanesa. Independente de serem nascidos no Líbano, na Síria, na Palestina ou na Jordânia. Enfim, aqueles que provêm do Oriente e que têm a mesma língua que a língua árabe. Hoje, com 81 anos de idade, o senhor é mais goiano ou é mais libanês? Se eu somar a minha pessoa com os meus familiares, eu sou inteiramente goiano, porque eu sou o único filho de estrangeiro no meio de todos brasileiros, filhos e netos. Então, eu represento talvez 5% ou menos. Eu tenho que me submeter a essa matemática, essa lógica matemática. Sou mais goiano do que brasileiro e mais brasileiro do que de qualquer outro país. Argentina, Canadá, Austrália. Um livro sobre prosódia, a arte de compor versos para música e música para versos. De lá para cá, nunca mais deixou de escrever e publicar. Nesta noite, ela lança mais um livro, edição bilíngue, em português e espanhol. É Recantos, o seu novo livro, o 5º de poemas. Eu estou oferecendo uma parte do meu coração, porque um livro é um pedaço do coração, um pedaço da gente. Agora, cada um ali vai me ver de uma forma diferente, né? Porque cada um também lê e enxerga aquilo de uma forma diferente. Doce, serena, porém arrojada, Lígia de Moura Hassi é uma escritora premiada e reconhecida nos meios literário e musical. Ocupa a cadeira número 16 da Academia Goiana de Letras, a cadeira número 11 da Academia de Música e Artes de Goiás e ainda tem assento na Academia Nacional de Música, onde também ocupa a cadeira número 11. Lígia tem a literatura, a poesia correndo nas veias, mas não tem a pretensão de vender livros. Porém, tem um sonho insistente, persistente, que é de ver o povo, a massa, descobrindo os prazeres da leitura. Se nossas crianças hoje tiverem oportunidade de ler, se forem incentivadas por professores, pelos diretores de estabelecimentos escolares, aí nós teremos um Brasil culturalmente diferenciado no futuro. Bem, o lançamento do livro Recantos vai acontecer hoje à noite. Anote aí o endereço se você quiser participar. Avenida Professor Alfredo de Castro, número 815, no setor oeste, em Goiânia. Não perca. E hoje à noite também, às 19 horas, lá na Universo, Universidade Salgado de Oliveira. Da TV Comunitária, Canal 12, da NET. Neste programa, nós estaremos mostrando o retrato e o histórico de uma das famílias mais importantes de Goiás, que se destaca principalmente na medicina. O nosso tema hoje é a atuação da família Hassi na medicina em Goiás. Vocês não podem perder. Fique ligado. Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de mostrar um pouco da trajetória que a família Hassi percorreu até os dias atuais, para que vocês pudessem ver como foi o sofrimento, a luta, a batalha e, acima de tudo, as vitórias que a família Hassi obteve. Acompanhem. A família Hassi é numerosa em Goiás, principalmente na capital do estado e com ramificações em Ipameri, Pires do Rio e Anápolis. Mas ela é originária de uma pequena cidade do norte do Líbano, Tchertaba, de onde muitos emigraram para o Brasil. E as razões que levaram os libaneses e sírios a deixarem suas pátrias à procura de lugares distantes para ganharem a vida foram o domínio turco-otomano imposto aos cristãos, as lutas internas, a eclosão da Primeira Guerra Mundial e as boas notícias provindas
dos primeiros imigrantes que conseguiram, em qualquer país das Américas, sucesso econômico e remetiam dinheiro para seus patrícios, ou seja, para os seus familiares. As maiores levas de imigrantes deixaram o Líbano e a Síria nas últimas décadas do século XIX e nos primeiros 30 anos do século XX. Muitos Hassi foram para Cuba e alguns deles deixaram mais tarde a ilha caribenha em demanda para o Brasil. Foi o caso do Dr. Luiz Hassi, que veio com os pais em 1924, radicando-se em Vianópolis, de onde partiu para estudar em Ipameri, depois foi para São Paulo e finalmente para o Rio de Janeiro, de onde diplomou-se pela Faculdade Nacional de Medicina em 1947. Nesta época, seus pais já residiam em Goiânia e ele veio para a então nascente capital do estado, onde construiu não só um grande patrimônio como profissional médico, como colaborou na edificação física de 2 importantes hospitais. Um deles, o Hospital Alberto Hassi, hoje Hospital HGG, o Hospital Geral de Goiânia, e o segundo, o Hospital São Salvador, do qual é sócio proprietário. O Dr. Luiz Hassi é formado em Medicina pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, antiga Universidade do Brasil, com especialidades em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, com curso de extensão universitária no Brasil e no exterior. Sempre atuou em Goiânia, onde desenvolveu técnicas cirúrgicas na especialidade da área de cirurgia do esôfago ligado à doença de Chagas. Foi um dos membros fundador da Faculdade de Medicina de Goiás, tendo exercido a chefia do Departamento de Cirurgia durante 2 décadas, participando ativamente de congressos médicos durante 50 anos, realizados tanto no Brasil quanto no exterior. É membro fundador da Academia Goiana de Medicina, tendo sido presidente nacional da Federação Brasileira de Academias de Medicina. É membro fundador da Associação Médica de Goiás, tendo sido seu primeiro presidente, realizando pela primeira vez o primeiro congresso desta entidade. Proprietário, juntamente com seus irmãos, dos 3 hospitais sucessivamente construídos por todos os irmãos, devendo ressaltar a figura singular e única do seu irmão Alberto Hassi, um dos pioneiros da medicina em Goiás, a quem ele e seus irmãos devem eterna gratidão, como líder e patrocinador dos estudos de todos da área de medicina. Hospitais fundados pelos irmãos sob a chefia do irmão Alberto Hassi foram por ordem: Casa de Saúde Dr. Hassi, em Campinas; antigo Hospital Hassi, hoje Hospital HGG, Hospital Geral de Goiânia; Hospital São Salvador, fundado há 35 anos, hospital este referência pela qualidade da assistência médica oferecida. Dr. Luiz Hassi é o 5º filho de uma família numerosa, tendo sido seus progenitores Abrão Hassi e Mariana Hassi, já falecidos, estes de nacionalidades libanesa. Luiz Hassi faz parte da numerosa família de médicos, contendo hoje mais de 80 profissionais, praticamente todos com atuação em Goiânia. Casado com Dona Lígia de Moura Hassi, poetisa, musicista, cujo pai foi seu professor e chefe do serviço de cirurgia, onde teve sua formação profissional.
Dr. Luiz Hassi informa que sempre teve vocação pela medicina, seguindo uma tradição provavelmente genética, seguindo a tradição dos seus ancestrais que atuaram nesta área no Líbano. Antes de encerrar sua vida médica, considerou importante o resgate de uma gratidão à terra goiana, centro importante de emigração sírio-libanesa, participando da construção do Clube Monte Líbano de Goiás, em homenagem a Goiânia, Goiás. Este clube visa, sobretudo, integrar a comunidade árabe brasileira em solo goiano, como também manter o entrelaçamento entre o Brasil e as terras do Oriente, de onde previeram tantos e tantos emigrantes, que têm concorrido com o engrandecimento e desenvolvimento político, sócio e econômico do Brasil. Essa apresentação riquíssima e esse currículo maravilhoso de fazer inveja a qualquer um, eu gostaria que vocês acompanhassem a entrevista que eu fiz com o Dr. Luiz Hassi, que foi simplesmente maravilhosa. Acompanhem. E aqui ao meu lado, Dr. Luiz Hassi. Como vai, doutor? Muito bem. Luiz, o que o levou a escolher a profissão de médico? Eu acredito que isso tem um fundo genético, porque os meus ancestrais no Líbano também exerceram a medicina por mais ou menos 200 anos antes da imigração para as Américas. Como sabem, meus pais eram naturais do Líbano, tendo emigrado por situações ou circunstâncias especiais, e foram inicialmente para Cuba, e de Cuba então viemos todos para o Brasil no ano de 1924. Então eu acredito que no fundo deve existir uma predisposição para a medicina, que eu diria genética, usando o que na atualidade mais se fala na imprensa leiga, como também nos documentários científicos. Ou seja, já há 50 anos atuando na medicina. Com certeza foi uma influência da família. Sem dúvida, eu acredito que sim. Eu me formei em 1947 na antiga Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. E de lá vim diretamente para Goiânia em 1948, onde exerço essa atividade até os dias atuais. Luiz, com certeza nessa vida profissional tão numerosa, o senhor obteve algumas dificuldades. Existiram, de fato? Não tem dúvida, porque Goiânia, na época em que vim, tinha pouco mais de 100 médicos na capital e pouco mais de 100 médicos no interior. Os métodos e meios diagnósticos eram muito escassos e praticamente nós nos valíamos da história clínica do doente e dos exames que nós fazíamos nos pacientes. Os primeiros métodos de exames chegados a Goiás foram, na época, o raio-x e os laboratoriais, ainda na fase, vamos dizer assim, incipiente do seu desenvolvimento posterior. Doutor Luiz, o Hospital São Salvador, do qual o senhor é fundador e proprietário, é uma referência em Goiás. Conte para nós como surgiu o Hospital São Salvador. O Hospital São Salvador surgiu e foi realmente o terceiro hospital construído pela família. Como sabe, nós iniciamos aqui com 5 irmãos médicos, tendo à frente o saudoso Alberto Hassi, que fundou inicialmente a Casa de Saúde do Dr. Hassi em Campinas, tendo sido eu o seu sócio desde o início. De lá para cá, houve a construção do antigo Hospital Hassi, hoje Hospital Alberto Hassi, ou seja, o Hospital Público HGG. Estamos falando de Alberto Hassi, doutor Luiz.
O Alberto Hassi foi uma das maiores obras hospitalares. Hoje, o Hospital Geral de Goiânia, como o senhor já nos afirmou. Qual foi a participação do senhor nessa obra? Eu participei como sócio, mas, inegavelmente, o espírito empreendedor e pioneiro do meu irmão Alberto, cuja memória nós reverenciamos permanentemente pelo seu dinamismo, pelo seu exemplo de vida, pela sua dedicação à família. Evidentemente, eu e todos os meus irmãos e toda a família reverencia a sua memória como não apenas um dos pioneiros da medicina em Goiás e Goiânia, como também por um homem profissional voltado sempre para a causa da assistência médica em nosso meio. Doutor Luiz, o senhor sendo um dos patriarcas desta tão conceituada família, relate para nós um panorama geral da atuação da família Hassi na medicina, ou seja, esse estouro que é a família Hassi na medicina. Em primeiro lugar, eu creio que não seja o patriarca. Se é pela idade, talvez, mas não por algum espírito de liderança ou de empreendedor, absolutamente. Mas sou e me considero um dos pioneiros também da medicina em Goiás, principalmente a medicina científica. A minha família, em especial, na linha direta e depois na linha indireta, tem contribuído substancialmente para essa área médica no estado de Goiás. Eu presumo que hoje devemos ter aqui entre todos mais de 80 médicos atuando na medicina no estado de Goiás. Essa é a contribuição da família a um estado para onde se dirigiram os imigrantes iniciais da minha família. Aí a gente pede uma dica para o senhor, doutor Luiz, para essa nova geração, tanto de netos, de familiares que estão surgindo, qual é a dica que o senhor daria? O senhor também faria como fizeram seus pais, seus avós, indicariam a medicina ou não? O senhor pede para que eles fujam dessa área? A medicina é uma das atividades sociais mais gratificantes para aquele que a exerce, como também para aquele que recebe assistência. Continuo sendo um dos incentivadores daqueles que procuram alguma área de atuação, que deve aplicar o seu conhecimento, a sua capacidade, o seu direcionamento para essa profissão, a profissão de médico. Ela, como disse, é gratificante pela própria natureza de assistir aqueles que dela dependem. Não obstante hoje sentirmos que o governo em si, o poder público, não tem sabido corresponder aos anseios da classe médica, mesmo assim considero a medicina uma das atividades sociais mais importantes para o desenvolvimento, de um modo geral, da própria população. Doutor Luiz, o programa Videoperes agradece a presença do senhor, que não só engrandeceu o nosso programa, quanto pela explanação que o senhor fez da medicina e da saúde em Goiás. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade que tive de poder colaborar com esse programa, que é de interesse, sobretudo, social. Muito obrigada, doutor Luiz. Não pôde obter, este é o fruto da pesquisa intitulada Do Cedro às Palmeiras. Nele, vocês poderão encontrar tudo sobre as origens das famílias Dyer, Hassi e Nabuth. E para falarmos um pouquinho desta tão riquíssima obra, convidamos a sua autora, dona Lígia Moura Hassi, aqui ao meu lado. Como vai, dona Lígia? Muito bem, feliz com a sua chegada aqui em casa. Obrigada pela gentileza. Dona Lígia, nós gostaríamos de saber como surgiu a ideia de escrever esta obra sobre a genealogia e a história das famílias. No ano de 1966, estive pela primeira vez com meu marido
para visitar os familiares e conhecer a terra em que nasceu. Lá, surpreendi-me muito com o tamanho desta pequena aldeia situada no norte do Líbano, que se chama Sheitaba. E com um número imenso de familiares espalhados pelo resto do mundo. Daí me veio uma vontade de explorar esse filão e de conseguir trabalhar em uma árvore genealógica. Agora, depois que eu comecei a fazer os primeiros levantamentos, me apaixonei tanto que fui entrando na pesquisa dentro. Como a senhora disse, em exploração, quanto tempo foi necessário, dona Lígia, para que a senhora fizesse a concretização desta tão rica obra? Olha, eu levei entre 5 e 6 anos, andando de um lado para o outro, gravando entrevistas, enfim, foi realmente uma saga. Dificuldades, muitos obstáculos, principalmente a senhora ter que deixar a família, ter que deixar o seu cantinho para viajar por vários lugares, a senhora passou. Quais foram as dificuldades que a senhora encontrou durante esse caminho? Bom, tudo era imprevisível. Depois disso, estive 5 vezes no Líbano e 6 vezes em Cuba. Cada entrevista me levava a descobrir outros familiares em outras partes do mundo. Então, simplesmente não parei. Era entrevistando, conhecendo e travando novas amizades e novos entrelaçamentos. Foi muito gratificante. E a minha maior alegria foi de sentir que familiares, tanto do Oriente Médio, quanto das Américas, do Norte, do Sul, das ilhas do Caribe, começaram a se buscar através de telefonemas, cartas. Foi um redescobrir contínuo. E isso me deu uma felicidade imensa, porque eu me senti como um traço de união entre pessoas de diferentes línguas, mas que tinham o mesmo sangue correndo nas veias. Com certeza, dona Lígia, esse fato dessa união que a senhora fez indiretamente, diretamente, foi o fato que mais marcou a senhora na elaboração dessa obra ou tiveram outros? Olha, esse fato foi o mais importante, porque aí, como espiritualista que eu sou, eu senti que essa união entre meu marido, Luiz, e eu, não foi em vão. Que realmente o fato dele ir me buscar, sair de Goiânia, ir até o Rio de Janeiro e me trazer então com 19 anos para cá, tinha uma razão de ser, porque nada é por acaso. Eu me senti responsável por fazer algo para unir esta família tão linda, espalhada por o resto do mundo. E o livro, aliás, não se baseou somente nesta família. Ele se baseou na história de uma cidadinha, de uma pequena aldeia no norte do Líbano, de onde tantos imigraram e tantos foram se entrelaçando entre si e se reunindo, porque é a história de 3 famílias. Mais precisamente, é a história de Sheitaba, desta pequena cidade. Dona Lígia, no livro, para quem infelizmente não pôde obter esta obra, a senhora fala especificamente sobre as 3 famílias ou a senhora conta uma outra história de outras cidades, de outros ancestrais? No livro eu trato da história da cidade, dessa pequena aldeia que tanto me impressionou pelo número de imigrantes esparramados pelo mundo, como também falo sobre a ortodoxia, que é a religião que eles seguem lá e que trouxeram aqui para Goiânia também. Então, é um livro assim abrangente que começou por uma idealização, pensando apenas em fazer uma árvore genealógica, que acabou com quase 1000 páginas. Foi imprevisível, nem mesmo eu julgava encontrar tanto material tão rico para expor.
A senhora teve então que enxugar muito essas 1000 páginas. Com certeza ficaria difícil fazermos uma obra com 1000 páginas, né, dona Lídia? Mas o que foram feitos desses outros relatos que não foram incluídos no livro? Olha, eu só não trabalhei muito com essa geração atual, porque essa ainda tem muito tempo, ainda não se sabe, porque às vezes um jovem entra para uma faculdade, mas vai se dedicar a coisa inteiramente diferente. Então, eu procurei trabalhar bastante com o passado. O futuro tem muitos aí para trabalhar com ele. Aí eu lhe pergunto de geração atual, viu, dona Lígia? A senhora falou que eles têm muito tempo, com certeza nós todos vamos ter muito tempo. Esse livro que a senhora está retratando aqui, dos Cedros às Palmeiras, vai ser uma obra única ou com essa geração nova a senhora pretende lançar outros fatos, novos acontecimentos? Olha, nem eu mesma sei. Agora, o que eu quero é deixar um ponto de interrogação para que os nossos filhos e os filhos de nossos filhos se interessem em fazer a parte deles, e também resgatar um passado que para eles é futuro, mas daqui a pouco será um passado. Muito obrigada. Dona Lígia, o programa Videopress agradece a presença da senhora, que engrandeceu muito o nosso programa, que foi muito útil, tanto pelos dados que a senhora nos forneceu, pela entrevista, pela nossa aceitação, pelo respeito e pelo carinho. Nós estamos muito gratificados com a presença da senhora. Nós é que te agradecemos, porque são pessoas como vocês que colaboram para que o passado venha à tona, para que esse material fique e permaneça no coração de nosso povo e de nossa gente. Muito obrigada. Com certeza vai ficar por muitos e muitos tempos, dona Lígia. Muito obrigada. Para você, telespectador que está nos acompanhando, vocês já puderam observar um pouquinho mais da história deste fenômeno que é a família Hasse na medicina. E agora nós vamos aprofundar em suas especialidades. E para começarmos, nós convidamos o Dr. Anis Hasse, cardiologista do Hospital São Salvador. Vai, doutor. Tudo bem, muito obrigado. E também muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar neste programa. Para nós é uma honra estarmos aqui com o senhor, doutor Anis. Doutor Anis, com certeza o senhor tinha todo o respaldo para se tornar um médico, tanto pela influência da família, quanto o senhor já nos disse que o senhor tinha muito gosto pela medicina. Como é que sucedeu isso? Bem, eu tinha já o exemplo de um irmão mais velho que já exercia a profissão e desde criança eu, por admirá-lo muito, tomei gosto por essa profissão. Evidentemente que houve então um fator familiar, mas intrinsecamente eu já guardava comigo o desejo de ser médico desde a mais tenra idade. O senhor nos disse que o senhor começou aos 14 anos aplicando injeções. Isso foi verdade, doutor? Exatamente. Por volta dos 14 anos, meu irmão tinha uma casa de saúde no bairro de Campinas e nas minhas folgas escolares eu me dirigia a essa casa de saúde, acompanhava pacientes, fazia curativos mais simples, evidentemente, e aprendi a fazer injeções intramusculares e intravenosas, de maneira que eu, já desde os 14 anos, praticava, por assim dizer, a técnica da medicina. Doutor, com 14 anos o senhor ainda era um menino. As pessoas não ficavam com medo quando o senhor chegava para aplicar uma injeção, não? Não, porque eu tinha o respaldo do irmão, doutor Alberto, que me confiava a tarefa. Doutor, durante esse período que o senhor exerce a profissão de médico cardiologista, qual foi a evolução da cardiologia segundo o ponto de vista do senhor? Muito grande, porque praticamente eu já tenho 50 anos, cerca de 50 anos de atividade em cardiologia. Quando eu comecei a minha atividade médica, a cardiologia praticamente se resumia a exame clínico
eletrocardiografia e exame radiológico. Posteriormente, foram aparecendo exames auxiliares de diagnóstico cada vez mais sensíveis e cada vez mais específicos, facilitando em muito o diagnóstico das doenças do coração. Além do mais, sob o ponto de vista de tratamento, também houve o aparecimento tanto de medicamentos como de técnicas cirúrgicas que permitiam o trato de doenças do coração muito mais facilmente do que nas eras antigas. E basta dizer que hoje, como coroamento dessas técnicas, tanto de diagnóstico como de tratamento, nós temos o cateterismo cardíaco, que primitivamente apareceu apenas para demonstrar a circulação coronariana e hoje é empregada amplamente, tanto no tratamento de arritmias cardíacas não controladas com medicamento, como até para o tratamento de lesões coronarianas com colocação de stent, para o tratamento de lesões valvulares como a estenose mitral, para o tratamento de lesões congênitas como uma comunicação entre um átrio e outro átrio, ou então a comunicação entre a aorta e a pulmonar através de um canal arterial persistente. Então, antigamente, a cardiologia avançava a cada decênio, depois a cada lustro, e hoje nós podemos dizer que o avanço é anual. Doutora Anísio, e para quem está nos assistindo e que não sabe o que é o cateterismo, em que consiste? Bem, o cateterismo, ele pode ser tanto diagnóstico como terapêutico. Primitivamente, ele era apenas diagnóstico. E com o correr do tempo, com o avanço da cardiologia, ele passou a ser também terapêutico. O cateterismo, ele é uma técnica de exame ou então uma técnica de tratamento. Geralmente o paciente, o leigo, ele confunde cateterismo com tratamento. Então, o cateterismo não é tratamento, ele é uma técnica de exame ou de tratamento. Consiste na introdução de um tubo altamente flexível através de um vaso sanguíneo. E esse tubo vai ter ao coração. No caso da cardiologia, ao coração. E ali ele pode detectar lesões em artérias coronárias, pode detectar comunicações entre uma câmara e outra do coração e pode também detectar, inclusive, coágulos dentro do coração, tumores do coração, etc. Anísio, o senhor nos disse que já tem cerca de 50 anos que o senhor exerce a profissão de médico, mas há quanto tempo o senhor está aqui no Hospital São Salvador? Bem, desde a sua fundação, que foi em torno de 65, aproximadamente, não me recordo bem. Mas antes, nossa família já exercia a profissão no Hospital Rassi, que hoje é o Hospital Geral de Goiânia, o conhecido HGG, que por iniciativa do ex-governador Maguito Vilela, se chama hoje Hospital Alberto Rassi. E antes do Hospital Rassi, nós já pontificávamos numa casa de saúde no bairro de Campinas, que tinha o nome de Casa de Saúde. Vendo que agora o senhor está deixando a equipe do São Salvador, com a obra própria, que é o Hospital Anísio Rassi, o qual o senhor é um dos proprietários. Isso é verdade?
Em verdade, eu não estou saindo do Hospital São Salvador. Eu participo de uma nova iniciativa, que é a construção do Hospital Anis Rassi. Diga-se de passagem, já está pronto e tencionamos inaugurá-lo em agosto ou setembro deste ano. Eu, meus filhos e mais 8 sócios, todos cardiologistas aqui de Goiânia, tomamos a iniciativa de construir o Hospital Anis Rassi, e ele é uma entidade totalmente diferenciada do Hospital São Salvador. Ele exercerá suas atividades na área de cardiologia e especialidades afins, como, por exemplo, nefrologia, neurologia, pneumologia, etc. Então fica aí, né, doutora Anis, um convite para a sociedade, mais uma obra em função da saúde para Goiás e para a população, né? Com certeza. É isso que nós estamos fazendo há quase meio século. Com certeza, doutora Anis, a sua participação engrandeceu muito o nosso programa. O programa Videopress agradece e em breve estaremos lá na inauguração dessa obra do senhor. Com certeza. Para vocês que estão nos acompanhando, hoje o nosso tema é a atuação da família Rassi na medicina em Goiás. No bloco anterior, nós falamos sobre o Hospital São Salvador, com seus respectivos responsáveis. E agora, nós iremos falar sobre o Hospital Santa Rosa, também uma grande referência hospitalar em Goiás. Ele foi iniciado em 1955 sob a responsabilidade do Dr. Said Rassi e do Dr. Nassim Rassi. E agora nós vamos falar um pouquinho mais com o Dr. Said, que é o diretor proprietário do Hospital Santa Rosa. Como vai, doutor? Bem, obrigado. Fundado em 1955, o Hospital Santa Rosa tinha direção do Dr. Said Rassi e do Dr. Nassim Rassi. Dr. Said, quem o idealizou? Foram meus pais, Elias Rassi e Rosa Rassi. O Hospital Santa Rosa tem esse nome em homenagem à minha mãe, que é Rosa Rassi. Dr. Said, quais foram os seus principais responsáveis? Eu não diria responsáveis, mas eu diria colaboradores, que são os médicos que aqui atuam e os funcionários que aqui trabalham. Para a sua construção, Dr. Said, quais foram as necessidades observadas até a sua concretização? Naquela época, em 1955, havia muito poucos leitos em Goiânia. E os meus pais idealizaram isso para amenizar pelo menos um pouco o sofrimento dos doentes. E tomaram por lema, abre aspas, esta casa nasceu dos que sentem e viverá da confiança dos que sofrem. Fecha aspas. Dr. Said, ele foi iniciado em 1955. Desde o seu início, ele está sendo localizado aqui, na Avenida Rio Verde, Campinas? É na Avenida Anhanguera. Aqui, naquela época, se chamava Avenida Amazonas. Posteriormente, tomou o nome de Avenida Marechal Floriano e, atualmente, Avenida Anhanguera. A localização foi em função da facilidade de acesso à cidade por esta via. E eu acredito que tenha sido um motivo de maior importância pela escolha da localização. Como todo trabalho, né, Dr. Said, tem as suas dificuldades, seus altos e baixos. Para a construção do Santa Rosa, quais foram as dificuldades existentes? Eu não sei se eu diria dificuldades. Eu diria que foi a importância, a vontade dos seus idealizadores em dar ao filho que formou em 1953, um local de trabalho.
E eu acho que eles alcançaram esse objetivo. Doutor Said, com certeza, com toda essa estrutura, com um hospital desse tamanho, existiu algum fator, algum fato interessante, desde a atuação do senhor quando o senhor estava atuando na medicina, hoje o senhor sendo diretor proprietário do hospital, tem algum fato que o senhor poderia nos contar? Tem um fato que aconteceu há muitos anos, eu não sei precisar realmente qual foi o ano, que internou-se nesse hospital uma senhora de nome Londina, Dona Londina, que veio a falecer numa madrugada do mês de janeiro. E no momento em que ela dava o último suspiro, exalou no seu quarto um perfume muito agradável que se espalhou pelo hospital inteiro. E fazia um calor muito grande e logo em seguida iniciou-se uma chuva, amenizando esse calor que fazia. Que coisa interessante, hein, doutor? Mas esse perfume, esse cheiro exalado, ele permaneceu por muito tempo? O senhor tem uma ideia? Eu acho que foi por algum... Eu não estava no hospital porque foi de madrugada. Mas o que foi relatado é que foi por alguns minutos, não sei precisar. Mas isso ficou só entre vocês no hospital ou... Não, a imprensa me parece que noticiou esse fato. E mais recentemente, numa crônica, num jornal diário da capital, também foi ventilado esse fato. Nossa, que coisa bonita, hein, doutor? Deveria ser uma pessoa abençoada, né? Eu creio que sim. Doutor, saindo um pouquinho da história do Hospital Santa Rosa, que hoje o senhor é diretor e proprietário, antes, há uns 10 anos atrás, o senhor ainda atuava na medicina. Hoje o senhor era clínico cirurgião. Conte para nós como se deu a entrada do senhor na medicina. Foi influência da família ou foi uma escolha própria? Houve a influência da família. Quando eu entrei na medicina, já havia na família 3 médicos. O doutor Nassim, o doutor Alberto e o doutor Luiz. E, em seguida, eu mais 2 primos, o doutor Raul e o doutor Anis, entramos na Faculdade Nacional de Medicina, a conhecida Praia Vermelha da Universidade Federal do Brasil, no Rio de Janeiro. E daí para frente, todos os anos, tenho formado médicos dentro da família Haas, componentes da família Haas. É a razão pela qual hoje ela conta com um número muito grande de médicos na área, nesta área. Doutor Said, no decorrer de sua profissão, quais foram as mudanças observadas do seu ponto de vista, desde o começo da sua atuação até os dias de hoje? As mudanças foram muitas e muito importantes, e todas elas vieram em benefício do doente, daquele que procura o hospital. Isso se deve, evidentemente, à evolução técnica da medicina. Aqui em Goiás se deve muito ao início do funcionamento da Faculdade de Medicina, que muito contribuiu e tem contribuído para a evolução da medicina em Goiânia e no estado de Goiás. Doutor Said, eu acho que essa pergunta vai ser um pouco meio que política. Se o senhor pudesse ter em mãos o domínio da saúde pública, o que o senhor consertaria? Ou melhor, quem o senhor colocaria ou quem o senhor tiraria do domínio? Não, eu não digo colocaria ou tiraria. O que eu diria é que os atuais membros da política da saúde no Brasil têm procurado acertar e têm acertado em muitos pontos na assistência médica à população. E entre estes eu citaria, evidentemente, o meu filho, ele que é médico, Elias Rassi Neto, que é diretor de planejamento do Ministério da Saúde, que tem dado todo o seu esforço, todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho
em benefício do melhoramento da saúde, não só em Goiás, como no Brasil. Dr. Sainz, sem sombra de dúvida, a participação do senhor não só engrandeceu muito o nosso programa, como foi de grande importância. Mas, para finalizarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, assim, meio que indiscreta. Se o senhor não fosse médico, o que o senhor gostaria de ter sido? Eu não seria médico. Tem certeza que procuraria outra profissão, como de artista, por exemplo? Também é uma profissão digna e honrada que não desmerece ninguém. Pelo contrário, engrandece. Dr. Sainz, o programa Videopress agradece o senhor pela participação, contando logo em breve para poder participar conosco novamente. Muito obrigado. Como já foi dito no começo deste programa, o nosso tema hoje é a atuação da família Hassi na medicina em Goiás. Vamos deixar um pouquinho de lado a história dos hospitais. Convidamos 2 destacados membros desta tão conceituada família, os quais optaram pela oftalmologia. Dr. Darlan Hassi e Dr. Alan Hassi. Ao meu lado, Dr. Alan Hassi, formado pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com doutorado na Universidade em Londres. Atualmente, atua na oftalmoclínica, o qual também é supervisor do serviço de pós-graduação em oftalmologia na Universidade Federal de Goiás. Como vai, doutor Alan? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Alan, por que o senhor escolheu a medicina? Foi uma influência da família ou foi uma escolha própria? Na verdade, foi uma influência da família. A grande maioria da família Hassi sempre optou pela medicina. E nós sofremos essa influência desde pequenos. Meu pai, minha mãe, meus avós, todos eles nos diziam, façam medicina, façam medicina. Agora, a escolha da medicina sofreu muita influência da família. E a gente tem o sangue, talvez podemos dizer, temos no sangue um pouquinho de medicina. O doutor Alan, para quem não sabe, ele está atuando na oftalmoclínica. Ele é um dos maiores oftalmologistas de Goiás, grande referência em Goiás. Por que oftalmologia? Olha, na medicina vocês têm várias especialidades. Agora, a gente, durante o curso de medicina, a gente vai passando por várias etapas. Ortopedia, obstetrícia, oftalmologia, otorrino. E a oftalmologia, por tratar da visão, que é uma coisa bastante importante para todo mundo, é o que me tocou mais no meu coração, podemos dizer assim. E é por essa razão que eu escolhi, para dar um pouquinho mais de visão. Às vezes a pessoa que enxerga que é um órgão bastante importante. Eu achei ela bastante importante, gostei muito durante o meu curso de formação. E essa foi a razão porque eu escolhi a oftalmologia. Falando na área de oftalmologia, doutor, com certeza existem várias doenças, principalmente doenças dos olhos, que atingem muito a população. Entre elas, qual é que mais atinge? Dependendo da idade, a variação das doenças é muito grande. Na idade acima de 60 anos, a doença que mais atinge é a catarata. E hoje a catarata é um problema social muito grande, porque ela necessita de uma cirurgia para que o paciente possa recuperar a visão. E graças a um esforço de todos nós, principalmente da Universidade Federal, juntamente com o governo, nós temos feito vários mutirões da catarata, em que nós temos conseguido recuperar. No ano passado, eu acredito que nós fizemos mais ou menos 2 a 3 mil cirurgias de catarata na Faculdade de Medicina. Então, a catarata, eu acredito hoje que é um grande problema social na área oftalmológica no Brasil. A tecnologia não para, novas técnicas estão surgindo. O que o senhor poderia contar para nós com relação a essas novas técnicas, a medicina em si? O que tem surgido de novo nessa área de oftalmologia? A oftalmologia, eu acredito que seja a especialidade que está mais crescendo em todo o mundo. Talvez devido ao fato da população mundial estar sobrevivendo mais tempo, e nos Estados Unidos e na Europa, a incidência de catarata e de doenças degenerativas da retina tem aumentado pela sobrevida maior da população. Os grandes laboratórios estão investindo muito na tecnologia oftalmológica. Antigamente, quando o paciente operava de catarata, ele ficava 3, 4 dias no hospital com os olhos fechados, fica um pós-operatório doloroso, anestesia geral. Hoje, nós fazemos a cirurgia de catarata, embora tenha riscos também, mas hoje nós fazemos a cirurgia de catarata com facoemulsificador, que é uma tecnologia bastante avançada, em questão de 40 minutos, colocamos lente intraocular
em questão de 2, 3 dias, se tudo correr bem, o paciente já está enxergando. A cirurgia de miopia é uma cirurgia também que tem avançado muito com a introdução do raio laser e que tem tirado o uso de óculos de alguns pacientes que detestam óculos e tem levado também à recuperação visual em um grande número da população portadora de miopia, hipermetropia e astigmatismo. As degenerações maculares relacionadas à idade, que é um problema sério em pessoas também acima de 40 anos, têm sido solucionadas com o avanço da medicina. E o principal de todas é a retinopatia diabética, que com a introdução do raio laser, ela tem proporcionado aos pacientes que têm diabetes, cuja incidência tem aumentado bastante, tem proporcionado uma vida bem melhor, já que o paciente consegue, não às vezes, recuperar a visão, mas pelo menos manter uma visão decente para o resto de sua vida. Doutor, e para finalizarmos, não só agradecendo a presença do senhor, o que o senhor poderia dizer para o nosso telespectador que está nos assistindo? Quais são os cuidados que eles devem ter, não só com os olhos, mas também com a visão? É importante que toda pessoa, logo que a mãe, principalmente, leve sua criança, seu filho ao médico, pelo menos com 2 anos de idade. Caso ela note qualquer alteração desde o nascimento, leve imediatamente ao oftalmologista, porque as doenças das crianças, elas têm que ser diagnosticadas o mais precocemente possível. Às vezes a criança não enxerga no olho e enxerga bem do outro olho e isso passa despercebido à mãe. Então eu acho que o exame periódico de fundo de olho, um exame periódico oftalmológico, desde quando a criança, com 2 anos de idade, pelo menos de 2 em 2 anos, é primordial para que a pessoa mantenha uma visão normal durante o resto de sua vida. Ok, doutor. O programa Videopress agradece a presença do doutor Alan Hassi, esperando com um retorno rápido, né, doutor? Estamos sempre às ordens. Obrigada. E agora vamos conversar com o Dr. Darlan Hassi, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, com pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais e com doutorado na Universidade de Londres. Atualmente é professor associado em oftalmologia na Universidade Federal de Goiás, onde também é responsável pelo Departamento de Córnea e Catarata. Atua também como médico na oftalmoclínica em Goiânia. Como vai, doutor? Bem, obrigado. Doutor, no bloco anterior nós estivemos com o doutor Alan, que todo mundo sabe é irmão do senhor. Nós perguntamos para ele, com certeza nós temos que perguntar para o senhor também. Por que o senhor escolheu a profissão de médico? Foi uma influência da família ou foi uma escolha própria? O motivo pelo qual eu escolhi a medicina teve uma influência muito grande da família, não tenha dúvida disso, porque a família Hassi, como você deve saber, é uma família na qual existe um grande número de profissionais que exercem a medicina. Isto desde 30, 40 anos atrás, não é de hoje que a nossa família fez a opção por medicina. E eu sempre tive como referência alguns tios e primos que eram médicos renomados na época. Eu posso até citar alguns, como meu tio Alberto Hassi, meu tio Nassim Hassi, meu tio Fued, o meu primo Roberto Daira, todos parentes meus que eu tinha como referência, como até ídolos da infância, né, que a gente tinha na época. E eu achava a medicina uma profissão bonita, uma profissão em que o médico na época era muito respeitado e na qual as pessoas eram ajudadas e você se sentia com uma satisfação muito grande, calculava eu. Então, basicamente, aliado a esse fator família, que muito me influenciou, eu acredito que eu tinha essa vocação também no meu íntimo, né, no meu ego. Então, existiu especificamente esses 2 fatores importantes que me levaram a escolher a medicina como profissão. Com certeza, doutor, o senhor chegou a estudar 6 anos de medicina e depois fazendo uma especialização em oftalmologia, a qual o senhor escolheu, foram mais 4 anos de especialização. Por que especialização em oftalmologia? Bom, a oftalmologia, desde pequeno também, eu tinha como oftalmologia uma especialidade, uma área da medicina um pouco diferente, porque é uma área bonita, eu achava uma área nobre. Eu tinha um primo meu também, Dr. Raul Hassi, que era um oftalmologista em que eu admirava muito, que tinha um consultório que eu achava bonito. Eu fiz algumas consultas com ele quando era criança, eu achava um consultório bonito, eu achava aquela cirurgia oftalmológica dos olhos, eu achava uma coisa
até enigmática, né? Como é que a pessoa operaria os olhos, aquilo desde criança eu tinha esse mistério comigo. Aliado ao fator que na minha família, a família Hasse, existe algumas patologias oculares um tanto quanto frequentes. Tanto é que ambas as minhas vós, minha avó Jalile, parte de mãe, e minha avó Sara, elas sofreram muito com doenças oculares. E isso influencia muito na criança, né? E tanto é que minha avó Sara, ela ficou cega por um bom período da vida dela. Durante os 20 anos, ela praticamente não enxergou. E isso me influenciou bastante também. Assim como minha outra avó, Jalile, que não ficou cega, mas sofreu muito com patologias como glaucoma e catarata. Então, acredito também que na cabeça de uma criança isso é uma influência muito importante, que também me levou a pensar na época, quando eu era criança, se eu um dia for médico, eu optaria pela oftalmologia. Então, é uma coisa que já vem também desde tenra idade, né? Já que nós estamos falando em oftalmologia, doutor, diga um pouquinho para o nosso telespectador o que é a oftalmologia. Bom, oftalmologia é a área da medicina, a especialidade na área médica que estuda a doença dos olhos, né? A prevenção, o tratamento, a correção dos problemas, enfim, tanto cirúrgica como clinicamente, né? Existem, doutor, várias patologias oculares que atingem todas as faixas etárias, desde o recém-nascido até as idades mais avançadas. O que o senhor poderia nos dizer com relação a isso? É verdade. A população, de uma maneira geral, tem aquela noção que a doença ocular, a doença dos olhos, outras doenças também que afetam o organismo humano, afetam somente pessoas mais velhas, especificamente na área da oftalmologia. Eles raciocinam que a catarata, por exemplo, só dá em pessoa velha, o glaucoma só dá em pessoa mais idosa. Mas isso não é verdade. Você tem todas as faixas etárias, como você mesmo frisou, existem possibilidades de ter patologias. Se você pega, por exemplo, um recém-nascido, é importante que a mãe leve esse recém-nascido para fazer um exame preventivo, um exame de rotina. Por quê? Porque você pode ter doenças oculares graves no recém-nascido, como glaucoma congênito, como catarata congênita, como obstruções de vias lacrimais, como estrabismo, que são patologias importantes que devem ser tratadas de imediato. Assim como na idade do adulto jovem, você tem patologias também importantes, como ceratocone, que é uma doença na córnea, a córnea fica deformada, e às vezes passa desapercebido, como glaucoma. Glaucoma também pode acontecer em pacientes mais jovens, como catarata juvenil. E patologias na idade mais avançada, que realmente é o mais frequente. Pessoas acima de 40 anos são mais suscetíveis a ter o conhecido glaucoma crônico simples, glaucoma de ângulo aberto, que é muito frequente, a catarata senil, problemas de retina. Então, existe uma ampla variedade de patologias que podem acontecer em qualquer época da vida da pessoa. Por isso, o exame preventivo, em qualquer faixa etária, é muito importante. É o que nós íamos até frisar com o senhor, doutor, já que atinge desde o recém-nascido até as idades mais avançadas, nós gostaríamos que o senhor dissesse o que nós deveríamos fazer como preventivo desde o recém-nascido até as idades mais adultas, né? O que nós poderíamos pegar de referência para que a gente pudesse ter os cuidados tanto com a visão quanto com os olhos? Certo, vamos falar primeiro então dos recém-nascidos, por exemplo. Isso seria uma orientação mais do pediatra, mas nem todos os pediatras fazem essa orientação para as mães. A gente pega vários casos de crianças com 2, 3 anos de idade já irremediavelmente cegas de um ou até dos 2 olhos. Então é importante que a mãe, assim que a criança nasce, leve esse bebê, pode ser com 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, não interessa a idade, para fazer o exame oftalmológico de rotina, porque aí você vai afastar qualquer possibilidade dessa criança ter uma doença congênita, como eu já frisei anteriormente, que seja uma catarata congênita, um estrabismo, um glaucoma, né? São doenças que não são muito comuns, mas é importante que você afaste. Então, a doença, o exame preventivo é importantíssimo no recém-nascido. De 2 a 10 anos de idade, a criança deve fazer um exame, se a criança é normal, não tem nenhuma história de doença ocular,
é conveniente que ela faça um exame pelo menos de 2 em 2 anos, porque nessa faixa etária podem aparecer os erros de refração, ou até um estrabismo, pode aparecer também nessa faixa. Erro de refração é aquele que a gente conhece, hipermetropia, miopia, astigmatismo. A partir de 10 anos até os 20 anos, os exames já não são tão necessários. Faça o exame de 3 em 3 anos se a pessoa não tem antecedentes familiares de doenças oculares. Mas nessa fase também, normalmente a pessoa com 10 a 20 anos, ela já percebe se tem algum problema. É diferente da criança que não percebe. Essa é a diferença. Você tem que levar a criança, e a criança de 2 a 10 anos, ela não percebe que tem um problema. Agora, a partir de 10 anos, ela tem a percepção. Olha, não estou enxergando bem de um olho, não estou enxergando bem do outro. Mãe, me leva no oftalmologista. Principalmente na fase escolar, né, doutor? Principalmente na fase escolar. Estou com dor de cabeça, não estou enxergando no quadro. Então, é uma fase que não é tão importante a responsabilidade dos pais. Bom, a partir de 30, 40 anos, já começam aquelas doenças possíveis degenerativas. 30 anos nem tanto, mas a partir de 40 anos, sim. Então, se a pessoa tem uma história de glaucoma na família, uma história de uma doença de retina na família, uma história de uma patologia ocular, quaisquer que seja ela na família, ela deve fazer um exame anualmente, medir pressão ocular, ver como é que está a visão, ver como é que está o fundo do olho, a retina e assim, etc. Né? Infelizmente, existem doenças, né, doutor, que a gente não espera, que chegam, e a gente, infelizmente, tem que chegar até os casos cirúrgicos. Existem hoje muitas técnicas, inúmeras técnicas, tanto para a prevenção quanto para a área cirúrgica. Qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia da visão, basta ter um problema na visão, ou existe uma idade que a pessoa deva passar por essas cirurgias? Bom, especificamente vamos falar que tipo de cirurgia poderia ser feita, os avanços da oftalmologia nessa área. Primeiro, a cirurgia refrativa, que é a cirurgia que é mais conhecida, quer dizer, muito divulgada na mídia, a cirurgia da miopia, do astigmatismo e da hipermetropia. A miopia seria a mais comum, né, no caso. Então, quaisquer pessoa acima de 20 anos de idade, ou seja, não é conveniente fazer antes dos 20 anos. Além da idade, ainda tem o grau, né, doutor? Exatamente. Acima de 20 anos, normalmente de 20 a 40 anos, a idade ideal para se operar uma miopia ou um astigmatismo. Abaixo disso não é conveniente que se faça, porque esse grau ele é muito dinâmico, muda demais. Então é necessário que se estabilize o grau, né, especificamente da miopia, do astigmatismo, para depois se fazer. Qual o grau que é possível ser feito? Acima de 1 grau, hoje se faz cirurgia até graus bastante altos, 16 graus, 17 graus, 18 graus. Existem técnicas variadas para cada tipo de grau, né? Se você tem uma miopia de até 3 graus, são técnicas mais simples. Acima de 3, existem técnicas mais sofisticadas. Acima de 12 graus, técnicas ainda mais delicadas. E mais delicadas. Então, cada caso é um caso específico. Essas técnicas, principalmente com relação aos graus mais inferiores, doutor, ainda são aquelas técnicas antigas de corte cirúrgico? Não, isso não se faz mais. Todas as cirurgias hoje são feitas com excimer laser. Não se faz mais corte. Muito raro você indicar uma cirurgia para corte, a não ser quando seja um astigmatismo bastante especial. Hoje, todas as cirurgias são feitas com laser. Né? Bom, a respeito da catarata, que é outra patologia muito comum, hoje avançou demais a técnica da catarata, a técnica cirúrgica da catarata. Hoje você põe um implante, antigamente você tirava o cristalino, tirava a catarata, a pessoa usava um óculos de 20 graus, 16 graus, 14 graus, e a pessoa ficava muito limitada na sua atividade profissional. Hoje, com a facoemulsificação, que é a técnica moderna da cirurgia da catarata, e o implante de lente, a pessoa às vezes tem uma visão até melhor do que antes. Às vezes a pessoa tem 15 graus de miopia e tem uma catarata. Você faz a cirurgia da catarata e já corrige a miopia com a lente intraocular. Então, uma coisa muito revolucionária, muito que oferece uma satisfação muito grande para o médico e para o paciente. Não só uma satisfação, doutor, é quando a gente pode retirar os óculos, né? Já que nós estamos falando de cirurgias, não só a cirurgia, mas uma pessoa que
quer tirar os óculos, é uma coisa que incomoda, que deixa a gente feia, é o uso das lentes de contato, né, doutor? O que o senhor aconselharia para uma pessoa que não quer passar por uma cirurgia e já tem a técnica também das lentes de contato? Exato. Hoje você tem no mercado uma grande variedade de lentes de contato. Praticamente todas as pessoas podem usar lente de contato. O Ministério da Saúde está desenvolvendo, já houve um avanço muito grande, mas ainda tem que conseguir muita coisa a mais. A nossa Faculdade de Medicina, com a construção desse novo edifício, desse novo módulo de oftalmologia, melhorou bastante o atendimento à população privada, à população carente, né? E, por outro lado, a nossa equipe da oftalmoclínica, juntamente com o Hospital de Olhos, estamos no investimento da construção de um moderno hospital de 7 mil metros quadrados, em que nós vamos ter a oportunidade de oferecer para todas as faixas da população, desde atendimento ao SUS até o particular, essa ampla variedade de atendimento e tecnologia na oftalmologia. Então, é esse empreendimento que a gente se dispôs a fazer, essa associação que nós nos dispomos a fazer nesse momento difícil da economia do país, eu acho que em termos de Goiânia, é um grande avanço, porque todas as pessoas de todas as faixas sociais vão poder ter acesso a esse atendimento. É o nosso objetivo, é o nosso plano, né? O senhor falou em construção, né, doutor? Nós estamos aguardando essa construção, que vai ser um hospital de 7 mil metros quadrados. Vai ser demorado, doutor? É uma coisa que a gente pode esperar com relação às técnicas, a novos avanços? O que vocês estão trazendo nessa área para inovar a oftalmologia? Tudo basicamente que a gente já tem na oftalmoclínica e no Hospital de Olhos, e mais alguma coisa, porque sempre que você se engaja no empreendimento novo, você tem um ânimo novo, né? Você tem um ânimo novo, você tem aquela... Eu acho que o ser humano sempre está tentando melhorar, sempre está querendo alguma coisa a mais. Eu acho que é a coisa natural da pessoa humana, sempre quer oferecer uma coisa melhor. Eu, pelo menos, penso assim. Quer dizer, nós nos decidimos a realizar esse empreendimento porque a gente sempre quer uma coisa melhor para a gente e para os pacientes que nós atendemos. Então, o objetivo é que esse empreendimento que já está em andamento, ele fique pronto em aproximadamente 2 anos. E, com um grupo grande, você tem mais condições de adquirir materiais modernos, que hoje são caríssimos, né? Você tem na oftalmologia hoje uma disponibilidade de material e de instrumental de uma maneira magnífica, porém um pouco cara, né? Então você tem que associar, juntar, fazer um grupo grande de médicos para você ter condições de oferecer, de adquirir esse material, né? Dr. Darlan, com certeza a participação do senhor engrandeceu muito o nosso programa. O programa Videopress agradece a participação do Dr. Darlan Haas e com certeza nós vamos estar lá no seu hospital para a gente poder dar cobertura desses avanços, dessas novas tecnologias. Muito obrigado, se Deus quiser, né? Eu que agradeço. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final, mas o programa Videopress agradece aos participantes e, em especial, aos colaboradores, entre eles, o senhor João Calil Dyer, proprietário da Capital Imóveis, ao jornalista Yuri Ricon e à profissional de Relações Públicas Adriana Alves, proprietários da Contato Comunicação, ao senhor Adib, proprietário da Green Star, da senhora Lígia Rassi e do senhor Albino Rassi, seu esposo, proprietários da Marmogran, Goiás, do doutor Fued Taufik, sócio proprietário do Hospital Santa Terezinha, ao doutor Darlan e ao doutor Alan Rassi, proprietários da Oftalmoclínica, ao doutor Said Rassi, proprietário do Hospital Santa Rosa de Campinas,
ao Dr. Luiz Rassi, Dona Lígia Rassi e ao Dr. Anis Rassi, proprietários do Hospital São Salvador. E, em especial, ao senhor Walter Menezes, presidente da Associação Goiana de Imprensa, o qual nos libera este espaço. E a todos que indiretamente colaboraram para que este programa se tornasse uma realidade. Para Hermínio Miranda, um ex-contador da Companhia Siderúrgica Nacional, as descobertas foram menos dolorosas, mas também intrigantes. 30 anos atrás, um amigo, durante uma regressão, disse que ele, Hermínio, era a reencarnação de Robert Browning, um inglês que trabalhava no Banco da Inglaterra. A partir disso, começou a investigar. A confirmação veio através de documentos enviados pelo banco inglês. Robert Browning tinha trabalhado lá em 1852. Junto com essa documentação que eu recebi do banco, veio uma carta manuscrita que eu teria escrito de Paris em 1852, pedindo ao banco a minha aposentadoria. Dessa carta eu mandei fazer uma cópia datilografada e da datilografia eu copiei. Com a minha letra atual. Mandei para um amigo meu, pesquisador americano, e chegou à conclusão de que as letras tinham características bastante idênticas. O pesquisador americano Joseph Myers recebeu e comparou as duas cartas, a escrita por Hermínio Miranda e a outra, de Robert Browning. Joseph Myers mora em um bairro afastado de Charlotte, na Carolina do Norte. Ele estuda vidas passadas há 30 anos e tem certeza que já foi escritor, pirata, criança carente e até discípulo de Jesus Cristo. Foi muito criticado, mas passou a receber uma série de informações sobre casos de reencarnação no mundo inteiro. Um deles foi o do brasileiro Hermínio Miranda. Joseph Myers comparou a letra de Hermínio com a do inglês Robert Browning e destacou as palavras mais parecidas. As duas cartas nunca foram estudadas por um grafotécnico, mas ele diz que apresentou a um especialista a carta escrita por Hermínio e outros exemplos de grafias semelhantes de pessoas que viveram em séculos diferentes. O especialista ficou impressionado, diz ele. Joseph Myers diz que não pode convencer ninguém e nunca vai conseguir provar que a reencarnação existe, mas acha que a vida presente é a melhor que ele já teve, porque agora ele tem mais experiência, mais conhecimento. E apesar de ter sido sempre a mesma pessoa através dos tempos, ele continua tentando amadurecer, tentando seguir o caminho de Jesus Cristo e se tornar uma pessoa melhor a cada oportunidade. Vidas passadas, verdade ou imaginação? O que dizem os especialistas? Um psiquiatra americano explica como aceitou a teoria da reencarnação. O psicanalista brasileiro contesta: ninguém volta para uma outra vida. Você vai ver daqui a pouco. Nunca sem minha filha, hoje em Intestine. Oferecimento Conta de Aposentadoria Bradesco. Garante hoje o dia de amanhã. Confira as ofertas da Mônaco Calçados antes do Papai Noel chegar. Bota e sapato Kilder, 4 de R$ 8,00. Sapato Via Marte, 4 de R$ 7,40. Azalé Digian, 4 de R$ 6,70. Tênis Tryon, 4 de R$ 11,00. O Papai Noel já sabe que na Mônaco tem excelentes marcas de calçados com 30, 60, 90 e 120 dias, sem entrada e sem juros, pelo crediário próprio. Não deixe sua árvore com o pé descalço. Mônaco Calçados, 24 de outubro, Campinas. Só Pênalti tem um tênis para cada tipo de jogador. Wander, agilidade. Danilo, leveza. Serginho, resistência. Hugo, aderência.
Ortiz, precisão. Fiat, a marca que mais entende de futsal. Neste Natal, neste fim de ano e no ano todo, em todos os anos, saúde pra você, saúde para os seus, saúde pro futuro. Unimed, Unimed. O Natal com as cores da Unimed é um Natal com muito mais saúde. Unimed, Unimed. Saúde pra sonhar, saúde pra viver. Springer Carrier Inovare. O novo condicionador de ar com tecnologia mundial Carrier. Compressor rotativo que garante menor consumo de energia. Design diferenciado, compacto, leve. O único com gabinete que não enferruja. Springer Carrier, o ar que o mundo respira. Vamos fazer a pergunta e quem acertar a resposta vai ganhar um presentão. Qual o nome do shopping que fica na Araguaia com a 3 no centro? Banana Shopping. Ganhou. Qual o shopping que tem produtos de qualidade a preço de banana? Entreguei. Banana Shopping, é claro. Ganhou. Qual é o shopping aqui do centro que tem segurança? É o Banana Shopping, seu botão. Faça suas compras de Natal no Banana Shopping ou pague o maior mico. Mosca do chifre. Este inseto causa um gigantesco prejuízo ao seu bolso. Mas surgiu Optimizer. Este pequeno brinco torna-se um gigante no controle da mosca do chifre, inclusive as resistentes aos piretroides. Eficaz por até 5 meses. Fácil aplicação e longa duração. Procure somente nas revendas autorizadas IRFA Optimizer de sua cidade. Brincando, você obtém mais lucros. Optimizer, produto iTax Corporation, é distribuído com exclusividade pelo IRFA. A promoção de Natal do Ponto Frio vale ouro. Na super promoção de lavadoras, o Bonzão facilita sua vida e enxuga os preços para você lavar a roupa com muita economia. Lavadoras de roupa a partir de R$12 mensais. É isso mesmo, lavadoras a partir de apenas R$12 mensais. E não tem discussão, o Ponto Frio garante a menor prestação. E você ainda pode ganhar 50 TVs tela grande todo mês e 50 quilos de ouro sozinho. Ponto Frio Bonzão. O novo ITR, Imposto Territorial Rural, chegou para levar justiça ao campo. As pequenas propriedades não pagarão nada, as produtivas só 2%. E todo latifúndio improdutivo será punido. Vai pagar por ano até 20% do seu valor. Agora quem produz paga menos, quem não produz paga mais. O ITR vai ajudar na reforma agrária, garantindo mais justiça no campo. Pague o ITR nas agências da Caixa Econômica Federal. Tecnótica apresenta A Magia dos Deuses. A Tecnótica tem o segredo para você fazer de sua musa uma deusa e de você um Apolo. Fim de ano na Globo. Dia 22, o agitado Natal de uma família que é um escândalo. Sai de baixo. Vai conseguir novamente. Vá. Ande. A novela Anjo de Mim traz para o horário das 6 um tema raro: reencarnação. Floriano, o personagem principal interpretado por Tony Ramos, tenta entender seus conflitos, principalmente um grande caso de amor não resolvido, através da regressão. Quem o ajuda nessa tarefa é Mestre Quirino, interpretado por Milton Gonçalves. Você vai relaxar. Vai relaxar bastante. Numa vida passada, o personagem de Tony Ramos era um oficial do exército que apoiava a libertação dos escravos. Eu não sei se eu vou conseguir chegar. Eu preciso chegar. O autor da história, Walter Negrão, acredita em reencarnação há muito tempo. Mas esse tema, numa novela, é novidade para ele. Por que, sendo espírita, o senhor demorou tanto para entrar nesse assunto?
Bom, coincidiu que o tema regressão é muito estudado hoje no mundo todo e muito mais estudado no campo da psiquiatria. Na medida em que ele tem um embasamento científico, que se começa a discutir cientificamente, ele deixa de ser uma ficção, uma fé apenas. Por coincidência, os dois atores envolvidos na trama também acreditam em vidas passadas. Eu particularmente acredito, sim. Acredito na reencarnação. É porque não pensar que forças inteligentes, ou esta inteligência que nós temos, né? Depois que nós, enquanto físico, enquanto corpo, vamos embora, falecemos, etc., por que não acreditar que esta força